O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo! O FPR Notícias está no ar. E a gente começa o jornal de hoje falando sobre um perigo da natureza. É nesta época do ano que as tempestades são mais comuns e os raios aparecem em maior quantidade. Foi o que aconteceu na última segunda-feira, em Curitiba, quando 197 raios caíram na cidade. Segundo o CIMEPAR, só nesses primeiros dias de janeiro foram 437, quase a metade das descargas que caíram durante todo o ano de 2013. Céu azul, muito calor e verão. Esta é a combinação perfeita para no final da tarde acontecer a típica tempestade de verão. Quando o céu fecha e temos sinais de tempestades. A primeira coisa que eu tenho medo é o raio. É as trovoadas, o barulho, a luminosidade e o medo de acertar, né? Porque a gente sabe que o raio mata. E é de dar medo mesmo. Com intensidade de 30.000 amperes, um raio tem cerca de 1000 vezes a potência de um chuveiro elétrico. As descargas elétricas causam medo e curiosidade, e é no verão que ocorrem mais tempestades com raios. Combinação para a formação de raios, né, das descargas atmosféricas, é a grande quantidade de umidade disponível na atmosfera, mais o calor, né? Então, essa época do ano é bastante comum o calor, né? E quando há essa disponibilidade de umidade, as tempestades se formam rapidamente e aí, dependendo da condição da atmosfera, os raios eles acabam ocorrendo. A umidade do ar influencia na quantidade de temporais e, consequentemente, na formação de raios. E, segundo os meteorologistas do CIMEPAR, temos visto mais descargas aqui no Paraná neste início de ano devido a um velho conhecido nosso, o El Niño, que este ano está com menos força e influenciando no tempo. Nós estamos com uma massa de ar muito quente, né? E também há uma disponibilidade de umidade, né? E os ventos em vários níveis da atmosfera aqui na região do Paraná, eles não estão contribuindo para que as tempestades avancem para as demais regiões de forma mais rápida. Então acaba que a tempestade se forma sobre a região, ela fica atuando por mais tempo que normalmente acontece quando nós temos a passagem de frentes frias, quando os ventos estão muito mais variáveis, né? Então é por isso que os últimos dias tivemos aí uma grande incidência num intervalo bastante curto. O Brasil é campeão mundial de raios. Todos os anos, 50 milhões de descargas caem aqui no país. E só no ano passado foram 84 mortes ocasionadas por raios. A chance de ser atingido por um raio, segundo o INPE, é de 1 em 1 milhão. Mas nunca é demais saber como se prevenir. Procura sempre áreas que tenham bastante proteção. Não, por exemplo, na praia, o guarda-sol não é o melhor local. O ideal é que a pessoa vá para uma construção. Aos primeiros sinais de uma tempestade, primeiro sinal de um raio, mesmo que não escute, procurar se afastar rapidamente, porque a tendência é que o risco aumente rapidamente. Vale o carro também para se proteger? Vale o carro desde que esteja fechado, os vidros fechados, porque aí a energia se dissipa nos pneus do carro e vai para a terra, né? Mas tem que estar com os vidros fechados. Um projeto da Universidade Federal do Paraná leva informações sobre cuidados com animais domésticos na praia. Kathleen Koschek tem mais informações. 7 alunos de medicina veterinária estão participando do projeto no litoral do Paraná. A intenção é informar moradores e turistas sobre os cuidados que devem ter com seus animais de estimação. O projeto dos alunos inclui a distribuição de folders sobre transmissão de doenças. O projeto é coordenado pelo professor Valdir Silva, de Patologia Veterinária. Ele já aconteceu em outros anos, mas pela primeira vez faz parte da Operação Verão 2014-2015 e só acaba depois do Carnaval. Kathleen Koschek para o FPR Notícias. O verão chegou com muito calor em todo o Brasil e as altas temperaturas são sinônimos de praia, parques e atividades ao ar livre. Mas é preciso ter atenção. A exposição ao sol exige cuidados para evitar doenças graves, como câncer de pele. Para conversar sobre o assunto, vamos falar ao vivo com a repórter Alexandra Fernandes. Olá, Alexandra!
Olá, Miguel. Olha, é isto mesmo. É preciso tomar alguns cuidados para se expor ao sol. E o Brasil, ele é campeão mundial nos casos de câncer de pele que tem prevenção com atitudes simples, como utilizar o filtro solar. Para falar mais sobre isso, nós vamos conversar com a doutora Fabiane Molinari Brenner, que tem mais informações sobre o assunto. Bom, doutora, quais os cuidados, então, que a gente deve ter para evitar, né, a exposição ao sol, né, e também o câncer de pele? O ideal seria evitar a exposição solar. Para as pessoas que não podem ou não querem porque trabalham no sol ou têm atividades de lazer, o uso do filtro solar veio nos ajudar a prevenir principalmente o câncer de pele. Mas a proteção solar é um conjunto de atitudes, não é só o uso do filtro solar. Então, além do filtro, roupas protetoras, chapéu, óculos escuro, fugir do horário de pico da exposição solar, entre 10 e 4 da tarde, ajudam muito nessa exposição solar ao longo da vida. Se a gente tiver alguma queimadura, se expôs demais ao sol, quais os cuidados aí que se deve ter? A queimadura é o risco mais iminente, é o primeiro sinal de exposição solar excessiva. Então, se você teve uma queimadura, isso já é um sinal de alerta. Em geral, os pacientes que fazem queimaduras fáceis, eles têm pele clara, olhos claros e acabam tendo uma incidência maior de câncer de pele ao longo da sua vida. Se a queimadura aconteceu, hidratar bem essa pele, hidratar o paciente mesmo, tomar bastante líquido. Muitas vezes essas queimaduras extensas em toda a pele podem fazer quadros de desidratação e até necessidade de internamento desses pacientes. Mas em geral, hidratação e compressas geladas ajudam na recuperação da queimadura para voltar essa pele ao normal. O câncer de pele tem tratamento fácil e é um câncer que não se espalha com tanta facilidade, não faz tanta metástase, né? Como então prevenir? Quais os exames que a gente tem que fazer para estar atento a isso, doutora? O câncer de pele mais comum, que é o carcinoma basocelular, ele é o câncer mais comum dentre todos os cânceres. Então ele tem uma importância de saúde pública. Em geral ele acontece em pele clara, pacientes que se expõem ao sol cronicamente ao longo de toda a vida. Então, prevenir evitar essa exposição solar e se existe uma lesão duvidosa, uma ferida que não cicatriza, especialmente em áreas expostas como face, vedo de cote, dorso de mãos, essa lesão deve ser avaliada por um dermatologista para ter um diagnóstico precoce e um tratamento que em geral é uma cirurgia simples, de menos de 1 hora em que a gente resolve o problema e o paciente volta para casa sem a lesão do câncer. Doutor, o sol ele não é um vilão, a gente precisa tomar um pouquinho de sol todos os dias para poder sintetizar a vitamina D. Mas qual seria então o melhor horário e qual a quantidade necessária? Essa é uma briga eterna entre os dermatologistas e os endocrinologistas que estão preocupados com o metabolismo dos ossos. Da parte da pele, o ideal seriam os pacientes que têm história de câncer de pele, têm história de câncer de pele na família ou têm alguma doença induzida pelo sol, que realmente tomem vitamina D como um suplemento, como uma vitamina diária. Para os pacientes que não têm essa história de câncer, eles podem e devem se expor ao sol, idealmente 15 minutos por dia, 3 vezes na semana. Em geral, isso é o suficiente para manter os níveis adequados de vitamina D e essa exposição deve acontecer preferencialmente antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, em áreas em que normalmente o paciente não pega sol. Por exemplo, raiz de coxa, pernas, abdômen, evitando a somatória da exposição solar em áreas que sempre pegam sol, como face, dorso dos braços, e que nessas regiões ele tem mais incidência de câncer de pele. Então a gente protege essas áreas dessa exposição diária. Ok, doutora, muito obrigada pelas informações. Miguel? Muito obrigado pelas informações, Alexandra. E o FPR Notícias fala agora sobre o banco de leite do Hospital de Clínicas. O atendimento é normal, mas com as férias há uma queda de quase 30% nas doações. As férias são motivo de comemoração para a maioria das pessoas, mas para os bancos de leite de todo o Brasil costuma ser um período complicado devido ao baixo número de doadores. Existe o problema das férias, algumas doadoras viajam e cancelam a doação e quando elas retornam, às vezes elas já não têm mais excesso de leite. No momento, o nosso banco aqui do HC está com um bom estoque, mas é necessário que as mulheres que estejam com esse excesso de leite se interessem em doar.
Apesar do volume do reservatório do Hospital de Clínicas estar acima dos 200 litros, um número considerado bom, as doações são essenciais para manter o estoque. Então esse leite é aproveitado, ele vai ser congelado, vai ser analisado, pasteurizado e após o resultado de todos os exames ele vai ser distribuído e ofertado aos prematuros internados aqui no Hospital de Clínicas. Vanessa começou a doar depois do nascimento do filho prematuro. Ela produz quase 100 vezes mais leite do que a criança precisa e decidiu doar. Quando eu tiver condições de doar leite, será um prazer doar, porque tem muitas crianças que não têm nada, mães que não têm leite nenhum e precisam de um pouquinho. Uma gotinha salva muitas vidas. Mas, para doar, existem algumas exigências. Fundamentalmente, para todas as mães, nós temos que perguntar se ela tem alguma doença, que ela está fazendo algum tratamento, que tipo de medicamento que ela está tomando. Dependendo do tipo de medicamento, ela pode continuar sua amamentação, mas não ser doadora. No nosso banco de leite, nós exigimos assim que ela não seja fumante, é um critério não ser fumante para aceitarmos o leite dela. E existem outras perguntas que nós temos que fazer. Nós olhamos a carteirinha do pré-natal para ver se ela fez todos os exames, se ela teve um acompanhamento. Enfim, existe um cadastro a ser preenchido. E, claro, ela precisa morar na região de Curitiba, de nossa abrangência, porque nós não podemos coletar leite, por exemplo, em cidades mais afastadas. Quem se enquadra neste perfil ou precisa da ajuda do banco, mas não tem disponibilidade para ir ao hospital, não precisa se preocupar. O HC também realiza visitas em casa. Estão abertas as inscrições para o Simpósio de Literatura Negra que acontece aqui na UFPR. Veja os detalhes. A ideia do simpósio é discutir a representação do negro na literatura. O evento acontece na reitoria entre os dias 16 e 20 de março. As inscrições são de graça e vão até o dia 2 de março. Elas devem ser feitas enviando um e-mail para o endereço rvmachado@yahoo.com.br. Kathleen Koschek para o UFPR Notícias. Em fevereiro, a UFPR TV vem com sua nova programação e tem programa inédito, com aroma e boa conversa. É o Papo no Café. Veja um trechinho. Fotografo também, gosto muito de fotografia, enfim, de poesia, de filosofia. Me formei em teatro, trabalho um pouco com televisão e cinema. Eu acho que eu sou um metido a besta profissional. Eu sou punk, porque eu gosto de fazer as coisas que eu não sei fazer, que eu não sei fazer. Enfim, eu acredito muito mais na originalidade do leigo do que exatamente naquele profissional que estuda e é um pouco cartesiano no que faz. É um pouco um jeito de se tornar um vagabundo profissional. Sim. Talvez isso que faça a diferença, porque como você às vezes não entende perfeitamente do assunto, faz com que você experimente mais, não tenha tanto medo de errar, né? É um pouco assim, eu acho que quando a gente se especializa muito, eu sempre tive medo da especialização, eu me imaginava um astronauta ou um artista de circo quando eu era pequeno. Eu gostava muito de circo porque eu percebia que o mesmo cara que estava domando os leões, daqui a pouco ele trocava de roupa e voltava com um vestidão assim para fazer um palhaço no trampolim. Vários personagens, né? O Globo da Morte, o cara do Globo da Morte era o cara que estava cobrando o dinheiro na bilheteria. Então eu achava bonito essa coisa circense do coletivo e de você fazer várias atividades. Acabei não me tornando um artista de circo, mas eu acho que eu sou um pouco nesse sentido, porque como eu faço muitas coisas e gosto de fazer muitas coisas, acabei me tornando um compositor, não só de canção, mas se você for no dicionário, composição é quando você junta uma coisa com a outra ou várias coisas de acordo com o seu critério. Isso é que é compor, né? Finaliza com uma música pra gente, então? Vamos falar mais de amor? Vamos falar mais de amor. Você vai cantar pra gente? Eu acho que Pensando em Você. Ótimo. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer, pois quando penso em você é quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem, estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você,
pensando em nunca mais te esquecer. O Papo no Café estreia em fevereiro aqui na UFPR TV. O UFPR Notícias termina aqui. Acompanhe a nossa programação por meio das redes sociais. Muito obrigado pela audiência e até sexta-feira.